Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando aqui algumas dicas para quem tem interesse em estar comprando uma máquina usada, algumas inspeções técnicas que podem ser feitas para evitar problemas futuros, tá? Isso uma máquina comprada de um vizinho, uma máquina comprada na internet, até mesmo uma máquina comprada com aquela garantia de 3 meses numa loja de usados. Eu vou estar enviando aqui algumas dicas, mesmo porque o pessoal normalmente costuma verificar muito questão de estética. Essas dicas aqui são relacionadas à parte estrutural da máquina, a parte mecânica e a parte elétrica. Tá bom? Então, só seguir essas dicas aí que você vai ter menos dor de cabeça ao comprar um aparelho usado. Tá bom, pessoal? Então, seguem aí as dicas. Primeiras dicas é o seguinte: com a máquina desligada, você vai fazer uma inspeção geral na parte da lataria da máquina, que é o gabinete, tá? O gabinete é muito caro a troca de um gabinete, então é muito importante que você verifique o gabinete, principalmente na saia da máquina, que é essa parte inferior. Verificar também a fixação dela, às vezes a ferrugem embaixo ela faz soltar os pés da máquina, tá? E se você comprar uma máquina assim, você já vai começar tendo problemas. Não precisa se atentar muito à questão de risco, à questão de pintura, principalmente a parte de ferrugem, tá? E ferrugem é muito comum em máquinas da Electrolux. É menos comum na Brastemp, mas é uma inspeção que tem que ser feita em qualquer máquina de lavar que você for comprar usada. Feita essa inspeção, abriu aqui ó, esse processo ainda com a máquina desligada, tá? Vai verificar as molas ou tirantes. Na Brastemp, no geral, eles usam tirantes. Aqui na Electrolux são molas. Tem uma em cada canto. Você tem que colocar a mão aqui, por isso mesmo, máquina desligada, tá? Verificou todas as molas no local, isso significa que o cesto ele vai estar mais fixo aqui. Se tiver uma outra mola quebrada, existe a chance do cesto bater na hora de centrifugar, tá? Então esse é um detalhe muito importante. Então nós vamos agora para o teste com a máquina ligada. Bom, aqui eu já liguei a máquina na tomada. Primeiro passo, eu vou iniciar o processo dela de ligar. Liguei. Vou testar função por função aqui para verificar se todos os botões estão ativos. Às vezes ocorre deles falharem. Os botões funcionando, primeiro passo eu vou colocar na centrifugação. Isso daí é o primeiro teste com a máquina ligada, tá? Eu liguei aqui, ela já está funcionando a bomba d'água. Esse teste vai ser refeito depois dela com água, mas por enquanto o primeiro teste é esse daqui, o da centrifugação. Eu vou cortar o vídeo aqui porque ela demora um tempinho para executar o processo e já retorno. Aqui a máquina fazendo o processo de centrifugação. Um ponto importante aqui é ficar atento ao barulho. A máquina não pode fazer muito barulho durante a centrifugação, porque isso pode ser um forte indício de defeito no rolamento, ou início de defeito no rolamento, tá? Então aqui a máquina está bem silenciosa, nós já podemos passar para um outro teste. Bom, testei a centrifugação, aqui eu não vou encher a máquina de água, mas o próximo passo é sempre colocar a máquina na lavagem, mesmo a lavagem mais simples, deixar ela no nível menor de água. E assim que ela atingir o nível menor de água, ela vai começar a fazer o processo de agitação. Ela vai mexer o agitador para um lado, para o outro. Tá? Fez isso, você vai aumentando gradualmente os níveis, ela vai enchendo mais de água até chegar ao nível máximo aqui. Chegou ao nível máximo, ela vai estar bem no topo mesmo de água, vai encher quase o cesto inteiro e vai começar o processo de agitação. A partir daí, você já sabe que a máquina está centrifugando, está tudo ok, a máquina está agitando. E aí nós vamos para o último teste, tá? Bom, esse daqui vai ser o último teste que é feito na máquina. Eu vou colocar aqui na centrifugação, mas vou desligar aqui, tá? O processo vai ser o seguinte: a máquina com água você vai colocar para centrifugar de novo. O primeiro teste de centrifugação foi feito sem água, simplesmente para ouvir, para escutar o barulho, para verificar se existe uma possibilidade de defeitos no rolamento. Nessa centrifugação vai ser verificado outros itens. Por exemplo, a mangueira aqui, ela vai ter que escoar água, vai ter que esvaziar o cesto. O que faz escoar água é a bomba d'água. Então você já vai estar fazendo o teste da bomba d'água e procurar verificar durante todo o trecho da mangueira se não existe nenhum tipo de vazamento. Tá? Então você vai deixar escoar toda a água e vai deixar fazer o processo de centrifugação. Não precisa ser o processo inteiro de centrifugação, pelo menos um trechinho, alguns minutos, para verificar como é que está o estado dela. Tá?
Na próxima verificação aqui eu vou virar a máquina e é muito importante verificar a parte inferior da máquina. Eu vou dar uma editada aqui e nós vamos verificar como é que está a parte de baixo da máquina. Bom, então essa daqui é a última inspeção que é feita, que é da parte inferior da máquina. Não precisa ser técnico para conseguir fazer uma inspeção dessa região da máquina, mesmo porque o que você vai verificar aqui é simplesmente ferrugem, vazamentos de óleo. Os vazamentos eles vão costumar aparecer nessa parte daqui, que é no eixo da máquina, ou então nas laterais, ele costuma borrar aqui tudo como se fosse uma lama. Tá? Isso tem que ser sempre verificado, é uma parte muito importante, porque pode indicar um possível futuro defeito no câmbio, tá? No câmbio da máquina. O câmbio é essa parte daqui, e ele é uma das partes mais caras de manutenção numa máquina de lavar, numa lavadora de roupa. Na primeira parte do vídeo eu falei sobre as ferrugens que elas acometem essa parte daqui. Se uma ferrugem pega toda essa região, o pé da máquina ele vai soltar e não adianta comprar outro e tentar colocar que não vai ter local para apoiar. Então tem que ser verificado isso. O valor de um gabinete desse daqui é muito caro e nos modelos de Electrolux é muito comum enferrujar essa parte, tá? Mas independente do modelo, verificar em todas as máquinas a questão da ferrugem. Certinho, pessoal? Então, vou só finalizar esse vídeo, tá bom? Então, uma vez informadas essas dicas, isso daí vai evitar muitas dores de cabeça que os clientes costumam ter na hora de comprar um aparelho usado. Só uma última dica, pessoal. Sempre quando for comprar uma máquina, solicite um comprovante de garantia. Isso se tratando de loja. Se tratando de um cliente particular, até mesmo um amigo, um vizinho, você tem que ter noção que você não terá garantia da máquina. Normalmente, um cliente particular que está vendendo uma máquina, ele vai te informar que ele dá garantia. Qualquer coisa ele devolve o dinheiro. Mas se tratando de um particular, ele não tem essa obrigação. Então, sempre fique atento a fazer esses testes e sempre tenha a noção que mesmo fazendo esses testes, ainda existe a possibilidade de surgimento de um defeito que pode ser esporádico, que pode surgir de um momento para outro, tá? Mas com essas dicas você já evita grandes problemas, principalmente problemas relacionados à parte mecânica da máquina e à parte estrutural dela. A parte elétrica pode ser que ela esteja funcionando no local, de repente você muda, passa alguns dias, vai dar defeito, tá? Mas isso daí vai evitar bastante a questão da dor de cabeça na hora de comprar um aparelho usado. Certinho, pessoal? Então fico por aqui e qualquer coisa deixa aqui o seu joinha, tá bom? Obrigado, espero ter contribuído.